Bom dia a todos. Que bom que estamos aqui em mais um momento de estudo e de reflexão. Muita alegria para os nossos corações, sempre que a gente entra em contato com a doutrina espírita, com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, que é sempre um momento de refrigério para as nossas almas, diante do nosso dia a dia, onde muitas vezes não conseguimos ter esse acalento, a gente não consegue ter essa segurança que a gente sente quando estamos junto, mais próximos do nosso Mestre Jesus. Então é importante estarmos aproveitando, deixando de lado as nossas dificuldades, as nossas preocupações, as nossas dores, para que possamos nos envolver verdadeiramente com o ambiente nesta hora, com os nossos mentores, enfim, com toda a equipe espiritual que trabalha aqui em nossa casa. A gente está continuando o estudo do Evangelho, o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, itens 5 e 6, que fala para a gente sobre reconciliar-se com seus adversários. E aí a gente vai identificando que adversários nós temos bastante. Temos bastantes dificuldades em relacionamento com outras pessoas. Quando ele fala adversário aqui, ele está falando nesse sentido, da gente ter alguma dificuldade de relacionamento com uma outra pessoa. Claro que existem vários graus, vários níveis de dificuldade, vários níveis de problema nesse sentido, a tal ponto de não falar um com o outro, agredir um ou outro, difamar a imagem do outro, matar o outro, enfim, tem várias situações que a gente vai identificando que a gente pode encaixar aqui nesse adversário. E aí a gente destacou 3 pontos. Quem são os nossos adversários? O primeiro é aqueles que fizemos algum mal para aquelas pessoas. Então esses são também os nossos adversários. Por quê? Se a gente fez algum mal para a pessoa e a pessoa ainda não se conscientizou, ainda não está num certo grau evolutivo, ainda não está envolvido com a lei de amor ainda na sua sublimidade, ela ainda vai querer se vingar da gente, ela ainda vai alimentar esse sentimento de ódio, esse sentimento de raiva. Então, ao fazer alguma coisa para alguma pessoa, ao prejudicar de alguma forma, seja ela qual for, a gente está adquirindo um adversário, um inimigo, uma pessoa que vai querer fazer justiça, muitas vezes, com as próprias mãos. Então, a gente vai identificando, nós, enquanto espíritos imortais que somos, nós já fizemos muitos adversários. Por que já fizemos muitos adversários? Porque a gente já prejudicou muita gente. Muita gente. Embora hoje a gente possa muitas vezes falar, não, nessa encarnação eu nunca fiz mal a ninguém. Às vezes, nem sempre. Mas, mesmo que nessa eu não tenha feito nada, bem provavelmente eu tenha prejudicado em outras existências pessoas. A gente não vê aí quantas traições entre casais, entre filhos, entre pais, entre família, quantos amigos não prejudicaram o outro, se decepcionaram, quantas pessoas no momento de intriga, de raiva, de briga, não mataram um ao outro. Então esse histórico que nós temos aí na humanidade, de guerras, de conflitos, nós vivenciamos isso. Então nós adquirimos adversários nesse sentido, por ter feito mal a essas pessoas. E segundo, aqueles que nos causaram danos, ou seja, aí agora já inverteu. Nós também já fomos prejudicados de alguma maneira. Alguém já agrediu a gente, já prejudicou a gente, ou se não diretamente, agrediu alguém que a gente gosta, agrediu alguém que a gente ama, alguma pessoa que a gente tem um afeto muito grande. Então a gente, ainda imperfeitos que somos, ainda inferiores, naturalmente sentimos raiva e queremos prejudicar o outro. Então a gente também faz adversários, a gente tem ainda inimizade por essa situação também, fazendo mal e também sofrendo o mal dessas outras pessoas. Então nós construímos um laço de dificuldade que a gente vai se perpetuando durante vidas e vidas e vidas, durante séculos e séculos, durante várias encarnações, porque a gente ainda está envolvido ainda com essa questão da vingança e do duelo, da raiva, do ódio, que tanto prejudica a gente. E, em terceiro lugar, aqueles que nos provocam ciúme, inveja, que causa contrariedade a nós. Ou seja, nesse terceiro ponto, a gente não fez mal e nem a pessoa fez mal para a gente. Mas a gente se torna inimigo da outra pessoa
ou a gente se torna adversário dela. Por quê? Porque a gente está com ciúme, porque a gente está com inveja. A gente, como a gente gosta de estar em destaque, muitas vezes nós gostamos de ser o primeiro em tudo e melhor em tudo. Se aparece uma pessoa que está se destacando, eu automaticamente já quero destruir a pessoa. Claro que nos dias de hoje, a gente já não encontra mais atos tão brutos, embora exista, mas não como antes, a tal ponto de matar, de assassinar a pessoa. Existe, mas não como antes. Antes era muito mais frequente. Mas o que a gente faz para acabar com a pessoa? Porque a gente está com ciúme e inveja. A gente fala mal, a gente denigra a imagem, a gente ignora a pessoa, a gente trata com indiferença, a gente tem palavras agressivas com a pessoa. Enfim, tudo isso a gente vai fazendo. Mas a pessoa não fez mal nenhum para a gente. Somos nós que estamos doentes da alma, estamos enfermos, ainda muito envolvidos com isso, que não aceitamos o outro com as suas qualidades, com as suas potencialidades, com a sua vida, com aquilo que ele traz consigo. Então a gente se torna adversário da pessoa por dificuldade nossa. E aí vai tirando a gente daquela visão assim, não, eu estou com essa dificuldade com fulano porque eu acho que ele me fez algum mal no passado. Eu tenho essa inimizade com a pessoa porque em existência passada deve ter acontecido alguma coisa. Ou eu fiz alguma coisa ou ela fez alguma coisa. Nem sempre. Nem sempre foi experiência de vida passada, gente. Nem sempre. Primeira coisa, a gente tem que examinar esse momento. Tem que examinar o que se passa dentro de nós. Quais os nossos pensamentos, quais os nossos sentimentos. Por que estou sentindo aquilo? A gente vai identificar que na maior parte das vezes é o nosso orgulho ferido. É o nosso orgulho. Nós que somos super possessivos, e como a pessoa não se dobra ao nosso mando, não se dobra às nossas vontades, a gente fica contrariado, e aí a gente fica irritado, a gente fica com raiva. Então isso é uma coisa que a doutrina espírita esclarece para a gente fugir do misticismo e prestar atenção no que realmente está acontecendo naquela situação. Por isso que ele fala aqui, perdoai para que Deus os perdoe. Independente do que ocorra, independente do que aconteceu, o perdão é a solução para a situação que a gente está vivendo. Porque se me fez um mal, eu vou lembrar que também eu posso ter feito, porque eu também já errei. Se a pessoa erra, eu também erro. Assim como eu preciso ser desculpado, que eu preciso ser perdoado, a outra pessoa também precisa. E aí, como eu vou almejar o perdão das pessoas, ou de Deus, ou da espiritualidade, diante dos nossos pensamentos mais bizarros e mais desequilibrados, diante dos nossos sentimentos mais maldosos que temos ainda, diante das nossas atitudes mais feias que existem aí? Quantas dificuldades, se a gente for parar para analisar, a gente ainda não traz no nosso íntimo, e que a gente não tem coragem de assumir para ninguém. Só nós sabemos, e muito mal, porque quando aparecem esses sentimentos e esses pensamentos, a gente esconde para ninguém ver, e nem eu assumo. Então olha só como a gente precisa ainda desse perdão, mas a gente exige de uma tal maneira da outra pessoa e esquece de nós. A gente esquece que a gente precisa desse perdão e cobra do outro em excesso. É isso que gera para a gente tanta dificuldade. E a lei, ela responde na medida que a gente doa. Se a gente é misericordioso, a lei vai ser misericordiosa com a gente. Se a gente é muito rigoroso, a lei de Deus também vai ser rigorosa com a gente. Se a gente é indulgente com as pessoas, as outras pessoas também serão indulgentes com a gente. Se a gente é paciente, a gente vai encontrar aquelas pessoas que vão ser pacientes com a gente. Porque é na medida que eu dou que eu recebo. Então, se eu fico envolvido nessa cobrança desequilibrada, nesse rigor, eu também sofro as consequências desses meus atos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, para a gente não se perder. E quando ele fala em perdão, ele fala no Evangelho, Kardec fala muito claro para a gente, que existe 2 efeitos do perdão. O primeiro é o moral, e existe o efeito físico também. E quando ele fala do efeito moral do perdão, quando a gente aprende a perdoar, e para a gente aprender a perdoar, a gente tem que aprender a amar, porque o amor é que vai facilitar a gente
a ter essa visão de compreensão que o outro erra, que o outro está num estágio evolutivo, seja o erro que a pessoa cometa. Claro que nós sofremos, claro que a gente ainda vai sentir raiva, a gente vai sentir vontade de se vingar da pessoa, mas a questão é, está dando vazão a isso, ou você está tentando reprimir esse sentimento que nasce automático de você? Porque até ontem, até algum tempo atrás, muitas vezes, a gente fazia livremente tudo que vinha à nossa mente, livremente. Se dava vontade de fazer alguma coisa com a pessoa, eu fazia. Se eu tinha que falar mal, eu falava, não estava nem aí. Se eu estava com ódio da pessoa e tivesse que agredir a pessoa, eu agredia. O que vinha na mente, o que vinha de sentimento, eu dava vazão. Então hoje o desafio não é não existir mais esse sentimento em nós, é não permitir que isso aconteça. O sentimento vem, a vontade vem, mas nós somos livres para escolher entre executar e não executar. É isso que o Evangelho chama a nossa atenção. Eles não pedem santidade, eles pedem esforço para a gente reprimir esse germe ainda que a gente tem dessa inferioridade, que há muito tempo nós alimentamos. Então o perdão é a gente se conscientizar que o outro está no grau evolutivo dele, e que nós estamos no nosso, e que a gente erra, que o outro erra. Então o primeiro efeito, quando ele fala que quando a gente perdoa, a gente não vai estar sentindo ódio, a gente não vai estar sentindo rancor, a gente não vai ter esse desejo de vingança. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo é limpando o nosso coração, tirando um fardo pesado de cima da gente. Porque a pessoa que não perdoa, a pessoa que não consegue ou não se esforça para perdoar, é uma pessoa infeliz. É uma pessoa infeliz porque ela não consegue viver em paz, não consegue ter paz de consciência, não consegue viver tranquila, vai dormir pensando na dificuldade, acorda sofrendo, vive o dia ansioso e angustiado, pensando na pessoa ou pensando na situação que vivenciou, alimentando essa raiva e esse ódio. Não consegue ver a outra pessoa, que muda completamente o comportamento, não consegue se aproximar dela. Então vai criando todo um meio de dificuldade que vai fazendo com que a pessoa se sinta mal e sofra. E aí vão aparecendo o quê? Por alimentar esses ódios e essa raiva, essa mágoa, vai aparecendo as dificuldades físicas, as dificuldades orgânicas, porque como a gente não trabalha esse sentimento, a gente joga tudo no corpo físico. Aí aparece uma dificuldade respiratória, aparece uma dificuldade na perna, no braço, no estômago, no coração, enfim, um monte de dificuldade que vai surgindo na nossa vida. Aí você vai no médico, o médico não sabe o que está acontecendo, porque o médico ele vai examinar a parte física, parte orgânica, ele vai ver que não tem nada. E aí você fala, não é possível, porque tem, eu estou sentindo, mas ele fala que não tem. Fez todos os exames, tudo que tinha que fazer na matéria, fez e não achou. Mas aí se for partir para o campo emocional, para o campo mental, vai achar a causa do problema, porque é uma pessoa totalmente rancorosa, uma pessoa totalmente envolvida com esses sentimentos inferiores. E aí as dificuldades estão aí. Quer melhorar? Resolva suas questões íntimas, particulares. Então o perdão, o primeiro efeito que ele coloca para a gente é esse, é da gente se limpar, a gente se harmonizar e a gente se sentir muito mais leve, muito mais feliz, tendo a oportunidade de ter uma vida muito melhor, muito mais agradável, porque cá para nós é chato viver assim, é chato viver nesse duelo constante, porque a pessoa que não perdoa, ela está duelando mentalmente com a pessoa, ela está ali, toda hora. Se acontece alguma dificuldade na vida dela particular, ela vai remeter a pessoa e vai justificar que a dificuldade que ela está passando é por causa da pessoa. Não, a pessoa que me irritou, é porque ela fez aquilo comigo, então eu estou meio irritado, eu estou com raiva, eu estou agitado, então acabei que eu fiz isso. Então a gente vai alimentando, e tudo que vai acontecendo na nossa vida, a gente vai falando que é a outra pessoa, a gente vai culpando ela, e na verdade não é isso que acontece. No Livro dos Espíritos, eles perguntam assim, na questão 970,
Em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Nós. O que consiste o nosso sofrimento? Nós somos os espíritos inferiores que ele está falando aqui. Os espíritos respondem: olha, invejarem tudo o que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo, verem a felicidade e não poderem alcançá-la, pesar, mágoa, desgosto, arrependimento, ciúme, raiva, desespero pelo que os impede de serem felizes, ansiedade moral, desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los, e é isto que os torna, que os tortura. O que ele está falando aqui para a gente? Que a causa dos nossos sofrimentos está conosco. Porque se a gente não sentisse inveja, se a gente não fosse ciumento, se a gente não tivesse mágoa, se a gente não fosse melindroso, se a gente não tivesse esses sentimentos ainda inferiores, nós não estávamos sofrendo. A gente não estava sofrendo. Mas o que faz com que a gente não consiga perceber isso? É porque a gente bota a responsabilidade na mão da outra pessoa. A gente bota na mão do outro a responsabilidade. A gente diz que é o outro que está fazendo isso comigo. Mas não é o outro. Que poder é esse que o outro tem de controlar a minha vida? Eu não tenho o meu livre-arbítrio? Eu não tenho o domínio sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos? Por que o outro tem essa capacidade de me fazer mal? Por que o outro tem essa capacidade de manipular o meu sentimento? Será que Deus ia permitir isso mesmo? E eu não tenho meio de me defender? Não, está errado, é a nossa visão que está errada. O que acontece é que o outro apenas mostra para a gente o que nós trazemos. O outro só mostra a dificuldade que ainda existe dentro de nós. Se eu me irrito muito com o outro, é porque a dificuldade é minha. Eu é que sou uma pessoa irritada, eu que não sei me controlar, eu é que sou ciumento, eu é que sou invejoso, como ele fala aqui. Então isso que faz a gente sofrer. E na 1004, em que se baseia a duração dos sofrimentos dos espíritos inferiores? O sofrimento, em que se baseia a duração desse sofrimento? No tempo necessário à sua melhoria. Sendo o estado de sofrimento e de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele leva para se melhorar. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, qual é o remédio? Não é ir no médico pegar remédio, receita para comprar remédio para dormir, não é nada disso, não é remédio calmante, nada disso vai fazer a gente melhorar. O remédio é a gente se depurar, a gente se melhorar, a gente evoluir, a gente progredir. É isso que vai fazer com que a gente deixe de sofrer, que uma vez moralizado, uma vez se melhorando, a gente já não vai ter mais aquela inveja, a gente já não vai estar mais envolvido naquele ódio, naquela vingança, naqueles sentimentos que provocam o meu sofrimento. Os espíritos superiores, que já alcançaram um grau evolutivo maior que o nosso, e já estão desprovidos desses sentimentos, eles não sofrem o que a gente sofre. Eles compreendem a nossa dor, eles compreendem, claro, mas eles já não sentem isso, porque eles já reconhecem todos como irmãos. Eles já reconhecem que todos erram na escala evolutiva. Assim como eles um dia erraram, um dia eles foram também imperfeitos, eles compreendem que nós estamos nesse momento. Então eu hoje, no grau evolutivo que estou, eu devo reconhecer aquelas pessoas à minha volta. Mesmo que elas errem, eu devo reconhecer que é um erro dela. E que ela vai sofrer as consequências disso. E não eu tenho que me preocupar em fazer justiça, em desejar mal, em ficar alimentando esse ódio. Não. Porque quando a gente deseja alguma coisa ao outro, o primeiro que recebe é quem? Somos nós. Se eu desejo mal para a pessoa, quem recebe primeiramente o mal sou eu. Se eu desejo o bem para a pessoa, quem recebe primeiramente o bem sou eu. Então olha só que interessante, é a lei do amor, a lei de Deus.
que faz com que a gente receba aquilo que a gente dá. E no efeito material, a gente vai vendo que as consequências desses pensamentos, desses sentimentos, levam a gente automaticamente à influenciação dos espíritos imperfeitos. Porque os espíritos não estão do nosso lado, eles não estão influenciando a nossa vida, aqueles que querem o nosso bem e aqueles que querem o nosso mal, aqueles que estão sofrendo como a gente, aqueles que estão no mesmo nível de dificuldade que o nosso. Existem esses espíritos. Então, mergulhados nessa vibração inferior aqui, a gente atrai esses espíritos. Então, mais uma vantagem do perdão é a gente se libertar dessa influência dos espíritos adversários nossos. Porque aqueles que são os nossos inimigos, aqueles que nós fizemos mal, aqueles que fizeram mal para a gente, que estão desencarnados, muitas vezes eles vão aproveitar essa oportunidade, aproveitam esse momento nosso de inveja, de ciúme, de raiva, de vingança, para influenciar a nossa vida, para nos prejudicar. Porque quando a gente está envolvido nesse sentimento aqui, a gente faz o quê? A gente baixa a nossa vibração. A gente baixa a nossa vibração e faz sintonia com os espíritos nessa faixa. Os espíritos também envolvidos nessa vibração. E aí que eles se aproveitam para interferir na nossa vida. Então a gente tem a obsessão instalada, que é a influência persistente dos espíritos na nossa vida. É a influência constante, querendo interferir na nossa vida de alguma maneira. E dentro da obsessão, a gente tem a obsessão simples, a subjugação, não, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, todos nós passamos por ela. Todos nós sofremos essa influenciação dos espíritos. Que é o quê? Aquele pensamento, aquela vontade, aquela vozinha que a gente escuta, que a gente sente, que a gente percebe, que diz para a gente não ir, não levanta hoje não, que você está cansado, não vai lá naquele centro espírita não. Está friozinho, continua dormindo. Não precisa ir lá, não. Vai lá ouvir negócio de evangelho, deixa isso para lá. Ou seja, é simples porque a influência existe, nós estamos conscientes do que está acontecendo e temos a liberdade entre fazer e não fazer o que está sendo insistido para que a gente faça. A gente tem essa liberdade e a gente sabe que isso está acontecendo. Então, por isso que é a obsessão simples. E todo mundo sofre ela, todos nós, porque nós estamos no mundo inferior, onde nós estamos tratando as nossas inferioridades ainda, então a gente faz sintonia com esses espíritos que querem interferir na nossa vida. Então, se a gente prestar mais atenção no nosso cotidiano, a gente vai identificar muito mais facilmente essas dificuldades que nos ocorrem, essas influências que nós sofremos. E aí a gente tem a fascinação. O que é a fascinação? É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento da pessoa e que paralisa de alguma forma seu raciocínio. A pessoa não acredita estar sendo enganada, ela tem uma confiança cega. Muito fácil disso acontecer, por quê? Nós somos muito orgulhosos. A gente acredita friamente no que a gente pensa, no que a gente fala, no que a gente quer. A gente tem essa facilidade e a gente não aceita o que os outros falam. Muitas vezes a gente não quer saber de uma fala de alguém, de um conselho, de um direcionamento. Então, como a gente se acha o melhor e se acha superior, os espíritos muito facilmente atuam, influenciando a gente no nosso orgulho, na nossa vaidade. Então, o envolvimento, claro, que ninguém vai entrar nessa obsessão, de repente, ela começa na simples e vai indo. Se eu vou dando vazão a esses pensamentos, se eu vou me comprazendo nessas influências que eu vou sofrendo, eu vou me vinculando a esses espíritos. Eu vou criando um elo de ligação com eles. Até que vai chegar um momento que eu vou estar, de uma certa forma, fascinado. E aí qualquer pessoa que vier falar comigo alguma coisa, eu falo, não, isso que você está falando não é verdade. A verdade é o que eu estou falando. Mesmo que seja coisas absurdas, coisas que não têm nenhum cabimento,
Não faz sentido nenhum a gente estar ali, porque a gente está totalmente envolvido com esses espíritos que querem nos prejudicar. E aí a gente tem a subjugação, que já é um estado muito mais avançado dessa obsessão, que é uma opressão, um domínio que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a sua revelia. Ou seja, já não temos mais domínio sobre nós mesmos. Os espíritos obsessores, os espíritos que querem nos prejudicar, já têm um domínio sobre nós. Kardec cita um exemplo muito interessante para a gente, que ele fala assim, um jovem, sob o domínio de uma obsessão desta natureza, ver-se constrangido por uma força irresistível, a ajoelhar-se diante de uma jovem, sobre a qual nenhuma pretensão nutria, e pedi-la em casamento. Olha só a obsessão nessa subjugação aqui. A pessoa chegar, é como se nós chegássemos agora no centro da cidade, lá na pracinha São Salvador, e a gente diante de uma menina, diante de uma mulher ou de um rapaz, a gente vai contra a nossa vontade, impulsionado, se ajoelha e pede a menina em casamento. Não tem cabimento isso. Se a gente olhar de fora com os olhos materiais, a gente vai falar assim, essa pessoa está louca, essa pessoa é maluca, essa pessoa precisa ir lá para o Henrique Roxo, precisa internar ela, está fazendo coisas que não tem nada a ver. E outro exemplo que ele coloca, de outras vezes ele sentia sobre as costas e nos tendões das pernas uma pressão enérgica que o forçava, apesar da vontade que a isso se opunha, a ajoelhar-se e a beijar o chão nos lugares públicos e na presença da multidão. Uma força irresistível. Ele sentia nas pernas, ele sentia. Ou seja, os espíritos controlando ele. E ele não conseguia, apesar da vontade, ele não conseguia resistir a essa influência. E eles beijavam o chão em público, em lugares públicos, com pessoas. Então isso já é um estágio mais avançado dessa influenciação, que por a gente não conseguir perdoar, a gente não se permitir esse perdão, Deus permite essa obsessão. Deus permite que esses espíritos que querem nos prejudicar, que são os nossos adversários, Ele permite para que a gente possa se sensibilizar mais. Porque como a gente ainda muito embrutecido, muito endurecido, não se sensibilizou, a gente automaticamente se vinculou a esses espíritos. E até então Deus estava protegendo no sentido de acolher a gente, no sentido de não permitir, de dar tempo para a gente poder liberar o nosso coração, fazer uma sintonia melhor, mas como a gente não fez, como a gente não aproveitou, é uma lei natural que acontece. E quando a gente não permite isso, a gente faz esse elo de ligação com os nossos inimigos, que querem nos prejudicar. O amparo sempre existe, a sustentação sempre existe, nós é que não aproveitamos, nós que não sabemos usufruir dessa assistência que nós temos constantemente, da espiritualidade superior. Então ele afirma para a gente, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem, e Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. Então nós podemos, se a gente conseguir fazer essa limpeza, se a gente conseguir liberar o nosso coração, a gente pode fazer um amigo, ao invés da gente ter aquele inimigo levando lá até para depois da vida, depois da nossa encarnação, a gente pode fazer uma pessoa amiga, dependendo da conduta que a gente tiver na nossa vida. E se a gente perdoar e a outra pessoa não quiser perdão? Se a outra pessoa não perdoar? A gente vai ter a proteção necessária. Como ele fala, Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. Mesmo que o outro queira me prejudicar, mas se eu já não estou mais vinculado a esses sentimentos de raiva e de vingança, eu crio um bloqueio, eu crio uma barreira que os espíritos inferiores que querem me prejudicar, eles não vão conseguir. Eles não vão, porque eu estou aliado com o bem, eu estou envolvido com sentimentos bons, com pensamentos elevados.
Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. Então, que a gente possa acreditar nessa fala, porque embora o outro, muitas vezes, ele não se sensibiliza, muitas vezes o outro ainda envolvido com esse mal, com essas dificuldades todas, não tem ninguém, gente, que não se sensibiliza com atos bons, com boas atitudes, com o trabalho no bem. Então, se a gente quer sensibilizar outra pessoa, se a gente quer sensibilizar os espíritos desencarnados que nos prejudicam, que tentam de alguma forma interferir na nossa vida, que a gente possa ter uma vida pautada no bem, uma vida pautada no perdão, na compreensão, na tolerância, na ajuda a outros corações, porque isso sensibiliza os outros espíritos, porque isso sensibiliza as outras pessoas. Jesus nos sensibiliza por quê? Porque ele foi totalmente doação. Embora todos envolvidos nas suas imperfeições na época, envolvidos nas suas raivas, em fazer tudo o que fez com Jesus, ele se doou. Ele doou o seu amor, ele doou a sua vibração, tendo atos bons para com todos nós. Então, por isso que a gente fica muitas vezes sensibilizado com Jesus. Porque mesmo com as nossas imperfeições, ele fez o bem para a gente. Então não vamos querer persuadir as outras pessoas através da fala, através de ficar dando sermão. Não, vamos nos preocupar em dar o exemplo, em vivenciar. E lembrando sempre que se o outro erra, se o outro nos faz mal, a gente também erra e a gente também faz mal para outras pessoas também. Embora muitas vezes não percebamos isso. Então que Deus nos abençoe, Jesus nos proteja sempre e que possamos estar a cada dia buscando essa integração maior com a espiritualidade, essa integração maior com Jesus. Que assim seja, graças a Deus.